Antes de nós entrarmos em pronomes demonstrativos, eu vou parar aqui com você para poder ver um assunto muito importante dentro dos substantivos. Porque a gente sabe que os pronomes, eles têm a função de substituir os substantivos, né? Então eles vão fazer função de sujeito, função de objeto, função também de pronome possessivo, né? Dando a ideia de posse ali, é, dando uma característica a um substantivo ou substituindo em si mesmo a ideia também do substantivo com essa ideia de posse, que é o pronome possessivo substantivo. Só que aí, quando a gente vai para os demonstrativos, que é um assunto muito importante no inglês, o esse, essa, esses, essas, aqueles, aquelas. Então, tudo isso no inglês existe. A gente precisa, antes de tudo, saber sobre os substantivos e como eles se comportam no plural e no singular. Porque a gente vai precisar, né, saber se a gente vai usar no inglês esse ou vai usar esses. Se vai usar aquele ou se vai usar aqueles. E para saber disso, a gente precisa saber se o substantivo está no plural ou no singular. A gente já viu alguns plurais nas aulas anteriores, porque foi necessário saber já disso de anteriormente para poder substituir, né, pelos pronomes sujeito, objeto, possessivo adjetivo e possessivo substantivo. Agora nós vamos ver na prática, na íntegra, todas as regras do plural e do singular referente a substantivos, certo? E se você aprender isso bem a fundo já, quando a gente chegar nos tempos verbais básicos do inglês, isso vai te ajudar, certo? Em relação às terminações, em relação a como é que isso vai se comportar, né? Com tal terminação, como é que vai virar o plural. E isso é importante porque já vai te dar uma ideia assim, dentro, quando a gente chegar lá nos tempos verbais básicos, né? Cada um dos tempos, no presente, no passado e também no futuro. Então vamos lá, vamos começar. E eu já vou direto para as questões de concursos. São poucas questões que tem no nosso apostilão referente ao plural dos substantivos, e aqui está em inglês, né? Plural of nouns, que é o plural dos substantivos. Nouns quer dizer substantivos. E vamos lá. Essa primeira alternativa aí, que eu já vou deixar marcada, é uma questão da FUVEST, e ele pede para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A gente já vê que boy, já vimos essa palavra, né, que quer dizer garoto, tá no plural aí. Então, boy tá boys. E a gente já, de antemão, né, sempre, quando eu vou fazer uma questão de concurso, eu vou para as alternativas no começo para poder ver quais são as opções que ele me dá. Então, nós temos aí essas opções aqui, ó. E você muito provavelmente não conhece o que quer dizer essa palavra, mas ela está bem parecida, né? Daqui para cá, né? Substitui só o O por E e tem um S também. Então, que palavra é essa? Então, a gente vai lá nas nossas regrinhas do plural. A gente tem uma tabela geral, que é essa tabela aqui, ó, que ela vai te ajudar bastante, certo? Enquanto você estiver resolvendo esse tipo de questão. Estou mostrando aqui essa tabela para você. E essa palavra que está lá, que é fit, isso aqui, ó, fit, e foot, está aparecendo, ela entra dentro desses plurais de substantivos, que é nouns, irregulares, certo? Ela está aqui, ó, tá vendo ela aqui, ó? Então, ó, one foot é two feet. Então, one é um, né? Pé, foot quer dizer isso. Então, a gente vai, como a gente está falando muito de substantivo, a gente vai muito para o Google Imagem hoje para poder saber a respeito aí das imagens, né? Então, one feet, então tá aqui, ó, one foot, perdão, e feet, quando eu coloco feet, eu quero dizer plural aí, né? Que são pés. Então, o singular é foot, que quer dizer pé, e o plural é feet, que quer dizer pés. Só por aí eu acredito que já eliminaria várias alternativas, certo? Já que a gente está falando de pés,
Então, então a gente meio que supõe que seja plural, né? Então, com S não vai ter condições de aparecer porque ele é irregular. Então, letra A está fora, letra D também está fora. Então, só pode ser a letra B, a letra C ou a letra E, certo? Então, vamos lá. E esse segundo aqui, one? O que é esse one aí? One é isso aqui, ó. One é a palavra, é um número, né? Quer dizer, o número 1. Mas também, one, numa frase, ele pode substituir alguma palavra, né? Para você evitar uma repetição. One, então, nesse sentido, ele está substituindo. Então, one, por mais que signifique um, como numeral, ele substitui uma palavra dita, né, anteriormente. Então, anteriormente. É um comentário aí dessa questão, certo? Que vale a pena a gente reforçar, certo? Então, se anteriormente eu disse pé, ele vai substituir o pé. Então ele vai ficar no singular. Ele vai se comportar de acordo com o que ele vai substituir. Agora, se eu disse pés, ele vai aparecer assim, com o S no final, once. Então, ele vai se comportar de acordo com o plural, né, que foi dito anteriormente. Então, se for dito pé, ele fica no singular. E se for dito pés, que esse é o plural de pé, ele é dito no plural. Então, ou a nossa alternativa ela está assim ou ela tem que estar assim, certo? Então, qual seria aí? A letra E, ok, se comporta de acordo aí. E a letra B também. Então, você vai ou apelar para a letra B ou apelar para a letra E. Só que a gente já conhece que boys é o plural de boy e girls é o plural de girl, certo? Então, se essas palavras elas estão no plural, a melhor resposta seria a letra B, porque estamos falando de vários garotos e falando de várias garotas. Então, para mim, eu acredito que a letra B de bola seria a melhor resposta do que a letra E. Né? Então, por quê? Porque os sujeitos aí da frase eles estão expressando plurais. Entende? Então, às vezes você vai cair nessa questão em relação às questões. Você vai ver qual é a melhor resposta, mesmo estando em dúvida entre duas. Ok? Então, qual é a tradução da nossa frase? Garotos têm pés grandes. Então, garotos têm grandes, aqui o adjetivo vem antes, né? Grandes pés, que aqui é o plural de foot. E garotas têm pequenos. O ones aqui está substituindo pés. Pequenos pés, né? Ones. Então ele vem como substituto para evitar repetição, esse ones. Ok? Certo? Mas lembrando que esse one aqui não é uns não, viu? O one aí não quer dizer um. Ele pode significar, é um dos significados dele, que eu expliquei para você. Mas nesse caso aqui, ele está fazendo como se fosse um papel de pronome, porque o pronome vem para substituir um substantivo, né? Então, e ele se comporta de acordo com o que ele é dito anteriormente, como eu disse aqui, né? Se fosse dito pé, ele iria estar assim. Se fosse dito pés, ele estaria assim. Então, como aí for pés, então ele tem que estar com esse S no final, once, ok? Então, explicamos aí a nossa questão. E vamos falar um pouquinho, né, de substantivos irregulares e como eles se comportam aqui, ó. Tem alguns outros que a gente já viu, como man, que quer dizer homem, e o plural de men é men com E. É a mesma pronúncia, né? Que quer dizer homens. A gente também já viu isso daqui, criança,
e o plural é crianças. Aí acabamos de ver pé, e o plural é pés. E tem também dente. É assim que se escreve dente no inglês, tooth. E o plural é teeth, dentes. É uma palavra bastante conhecida da área de informática, mouse. E por que que o mouse é chamado de mouse? Porque ele parece literalmente um mouse, que é um animalzinho. Inclusive tem o Mickey Mouse. Não sei se você conhece essa figura da Disney. O Mickey Mouse é um rato. E mouse, o animal, é esse aqui, ó, mouse. E o plural de mouse é mais. Pelo que você está vendo aqui, ó, mouse, mais. Então, rato, ratos. E nós também já vimos um outro plural de um substantivo irregular, que é person, que é pessoa, e o plural é pessoas, people, ok? Então é interessante a gente destacar isso aqui, né, esses plurais de substantivos irregulares e falar um pouco sobre eles, porque eles aparecem demais nas provas e normalmente as provas cobram mais dentro dessa veia aqui de irregulares, justamente para saber se você sabe ou não, certo? Então, ele traz aqui, né, no caso de alguns substantivos, a formação do plural não segue a regra do acréscimo de S, porque de forma geral, um substantivo ele vai para o plural quando você acrescenta o S, certo? Logo te adiantando aí. Então, para você formar uma palavra no plural em inglês, a regra geral é essa, certo? Como aqui, por exemplo, ó, notebook, que é caderno, você acrescenta o S, notebooks. Eraser, que é apagador, ou borracha, plural é erasers. Também temos outros aqui, né, que são os chamados substantivos regulares. Você só acrescenta o S. Carro, cachorro, livro, casa aqui, ó, maçã, que é apple, lembra até a marca, né? É uma maçã mordida, apple, só para você lembrar aí da palavra, do substantivo. Se você for lá na página do curso TED, lá do Instagram, você vai ver muitas dicas para memorização. Como a gente está falando de substantivos, você vai ter que usar um pouquinho da sua memória, né? E quando falamos a respeito de vocabulário mesmo, no aprendizado do inglês, então é interessante você saber essas dicas e teorias a respeito de como você memorizar da melhor forma possível, né? E economizar energia, HD que eu digo, né? Memória aí do seu cérebro. Talvez seu cérebro tenha muita informação já devido à vida, né? Que você já levou, coisas que você já estudou. Então, quando você sabe desses caminhos em relação à memória, isso facilita muito a você lembrar, certo? Então, vá seguindo por aí, que é uma dica muito boa. Certo? Então aqui, ó, nós temos uma listinha no material aí da apostila que eu vou mandar para vocês. Me peçam, viu? Podem me pedir os materiais para que eu possa enviar. Aqui, ó, tem essa listinha aqui, ó, de vários substantivos regulares que seguem essa regra com o S. Então tem biscoito, banana, gato e por aí vai, certo? Então, esses são os substantivos regulares, certo? Então, tá aí, os regulares. Agora, quando nós falamos de irregulares, eles não seguem essa regra, com o acréscimo do S, certo? Então, ele traz aqui, né? Quando você tem uma sequência vocálica o no meio da palavra, como por exemplo essa palavra foot, que eu trouxe, que quer dizer pé, você substitui por EE, que é feet. Então, é uma regrinha dos irregulares. Acontece também com dente. Dente, singular, plural, dentes. Veja, né? Esse O aqui ó, foi substituído por EE. Também tem ganso. Ganso no singular, gansos no plural. E aqui tem outros também, certo? Então aqui é uma regrinha dos irregulares, dentro dos irregulares, que vai te ajudar a você lembrar de alguns, certo? Então já ajuda já, certo? Você trazer isso aí. Outra dica também, além dessa dica do OO, dentro dos substantivos dos plurais regulares, é você pegar esse mena aqui, ó, e ver que ele faz parte, ele compõe algumas palavras, como por exemplo a palavra mulher. Homem, a gente vê que é justamente esse men, né? O plural é men.
E mulher, woman. E aí o plural é esse mesmo man aqui, ó, só que dentro dessa palavra. Isso acontece também com a palavra policial, que é policeman. E aí é só colocar o plural colocando o mesmo plural de man aqui, que compõe essa palavra, certo? Então é uma dica muito boa, ok? Pronto, vimos alguns plurais irregulares e tem mais questões com plurais irregulares também aqui, certo? Então ele, que é essa 3 aqui, ó, vou até marcar logo ela, ele traz o seguinte: a palavra, aqui a sentença está em inglês, mas Michael, não sei o que significa essa sentença aqui, essa questão em inglês. Então qual é a dica? Olha para algumas palavras que talvez você conheça, né? Como por exemplo que a gente está vendo aqui, irregular plural. Opa, então essa questão aqui trata a respeito de plurais irregulares, porque eu estudei lá com o teacher que esse trecho aqui, irregular plural, quer dizer plurais irregulares. Então é isso que minha questão está pedindo. E aí, esse doesn't aqui, ó, é uma negação, certo? Aqui essa frase, ele até bota em destaque aqui. A gente vai estudar mais pra frente o que é esse doesn't, mas eu tô te adiantando aí como comentário. Aqui foi da questão 1, né, esse comentário, e agora eu tô fazendo o comentário da questão 2. Só colocar aqui divididinho da questão 3, perdão, para ficar tudo certinho. Então, esse doesn't aí, que ele está trazendo na questão, é um does, que a gente vai estudar mais pra frente, mais um not. Então, se tem um not, isso aqui é uma negação, certo? Então, não. Então, eu preciso ver as opções que não tem, have aqui quer dizer o verbo ter, um plural irregular. E aí ele dá aqui até um exemplo, né, que a gente já estudou. Tooth, teeth, dente, dentes. Então, eu preciso ver isso aí, ok? Foot eu já sei que é um plural irregular. Goose também, acabei de ver, ganso. Mouse também, eu vi lá na minha tabelinha. Plural irregular, olha ele aqui, ó. Mouse, mais. Olha o tooth também, dente. Olha o foot aqui. O goose também a gente já viu. Ai, que goose é esse? Você tá falando? Olha ele aqui, gente. Olha o goose, ganso, gansos. Plural irregular. Tá na minha tabela, tá dentro daquilo que eu estudei. Ok, então eu fico entre a opção A e a opção C. E aí tem mais um plural irregular também, que ele aparece e que eu vou completar aqui, que é ox. O plural de ox é oxen. Ox é oxen. E o que é isso, Michael? Ox, oxen. É esse bichinho aqui, ó. Então, ox, oxen. Então, vejam, aqui é uma tabelinha resumida também dos plurais irregulares que pode te ajudar a você memorizar através das imagens, né? A gente viu o ganso, a gente viu o rato, a gente viu também o pé e pés, vimos também criança, crianças, homem, homens, mulher, mulheres, dente, dentes. Aqui tem alguns outros que a gente vai ver mais pra frente, mas o ox também está dentro desses plurais irregulares. O singular de boi é ox e o plural, ou seja, bois, é oxen, que é plural, a forma plural dela é essa. Ok? Então, isso também é um plural irregular, então só sobra a letra C. Então, a gente meio que fez por eliminação. E, Michael, o que entra na regra da letra C? O que é esse cloth aí? A letra C. Então, vamos lá, vamos ver o que é o cloth. O cloth vai entrar numa regra que está aqui em cima, eu vou colocar para você ver. Na verdade é parecida com ela, né? Essa regra aqui, ó, que são palavras que terminam em S, CH, SH, X ou Z. Então todas essas palavras com essas terminações, você vai acrescentar o ES. Então aprenda isso aqui em relação aos substantivos, que isso também vai te ajudar, essa mesma regra vai te ajudar em relação aos verbos, quando a gente chegar lá nos tempos verbais, certo? Então,
Por exemplo, aqui, essa palavra, né? Bus, que quer dizer ônibus, plural, buses. Match, matches. Dish, que é prato, dishes. Box, que é caixa, boxes. Quiz, quizzes. Então a ideia é essa daqui em relação ao ES. E quando eu pego a palavra clothes, ela entra nesse mesmo raciocínio. Cloth, o plural, clothes. Aqui é a palavra roupa e aqui é a palavra roupas. Roupas é o plural e que entra nos regulares. Mas, Marcos, você não botou o S no final. Sim, mas mesmo terminando em ES, a gente considera como regular, porque acaba tendo o S também, né? E não só por causa do S, mas por conta da classificação mesmo. E mesmo aqui você não vê, né, que tem o TH no final, mas aqui o close ele entra nesse mesmo raciocínio, certo? De se colocar o ES no final. E tem algumas exceções quando termina com CH, que são as palavras que tem um som de K. Mas, Michael, eu vou precisar decorar essas palavras? Não. Mas é interessante você já ir se acostumando com algumas exceções, né? Eu estou te apresentando aqui inicialmente, de repente você vai ver alguma questão, e aí seria importante você saber que elas existem, né? Até para meio que otimizar, né? Melhorar aí seu entendimento. Então essas palavras, a forma plural dela é colocar o S no final. Aqui ele deu uma errada, né? Uma ratada. O stomach é com S no final, não tem S aqui não, certo? Então são palavras que se acrescenta o S no final. E ele traz aqui, né, que é importante referir que em algumas palavras terminadas em Z, para fazer o plural é preciso repetir a letra Z e acrescentar o ES, como foi aqui o nome da palavra quiz. A palavra quiz, você tem que acrescentar um Z e colocar o ES, né, que é só algo assim que você também sabe que existe, você vai se acostumando conforme você vai fazendo as questões, tá ok? Ok, então, em algumas questões isso vai aparecer, né, como essa 3 aqui. Existe também outras questões, como essa daqui, ó, que mexe um pouco com a questão dos regulares e dos irregulares. Então ele coloca aqui, né, na 7, a respeito das sentenças, né? Você vai olhando aqui, ó, para as sentenças e vai vendo com qual que cada uma aqui vai se encaixar, né? E você vê que todas, né, estão com esses plurais. Algumas com os irregulares e outras aqui, ó, como box, como eu mostrei para você, né, caixa, e plural de caixa é caixas. Então, com esse ES no final, tá vendo? Então, aí você vai fazer esse encaixe, sabendo, né, que essas palavras aqui estão no plural. Essa daqui é a plural de rato, essa daqui é o plural de ganso, essa daqui é o plural de criança, plural de dente, plural de pé. Então, você vai encaixando aqui de acordo com essa ideia. E qual é a dica, né? É você começar com os vocabulários focando nos substantivos, né? Lembra disso até de pronome, quando a gente está estudando pronome. Foca no sujeito da frase, porque a frase vai girar em torno desse sujeito. Então aqui, ó, nessa alternativa, nessa questão, a melhor alternativa assim, que eu sugiro você começar é a quinta. Por quê? Porque tem aqui um sujeitozinho que você já deve conhecer, esse animalzinho aqui. Então ele é o inimigo desse outro animal aqui. Aqui, ó. Cat. Então, cat é isso, esse animal. Então, qual seria a melhor aqui que se encaixa? Esse aqui, ó, mais, que é o plural de mouse. A gente já viu isso lá de acordo com o que a gente já estudou para os plurais irregulares. Então, vou aqui para essa tabelinha aqui resumida. Aqui, ó, mouse é singular, um rato e aqui 2 ratos. Então, opa! Então, aqui na quinta,
eu vou colocar aqui referente a mais. Então, se a quinta está aqui, nessa penúltima, né, alternativa, então ó, veja como isso já me ajudou, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu só fiquei com a alternativa A e B. Então, eu tenho 50% de chance de acertar a minha questão. E aí, talvez eu precise um pouco mais de vocabulário para poder fazer as outras. Aí, o que que eu faço? Eu vou ver as alternativas que tem diferente, né? Então, eu já sei que essas duas aqui estão iguais. Ó, essa também está igual, está igual, está igual. Então, eu vou para que está diferente, ó. Entre a primeira e a segunda. Então, eu vou aqui para a primeira para a segunda. Ok. Ele está dizendo aqui, ó, que na primeira ele joga, né, ou a 6 ou a 3. Aqui, pés. Ok, então vamos lá. 6 ou 3. Beleza. Então eu vou aqui para a terceira. Posso ir para a terceira. Eu já conheço esse can aqui, eu já expliquei para você que isso aqui é um verbo modal e ele está na negativa. Só comentando aí, revisando um pouquinho, a gente está fazendo a sétima questão. Então, o can mais o not vira esse can't aí do jeito que está, quer dizer não posso. E o verbo logo depois desse can't é walk. Que verbo é esse, Michael? O verbo to walk. O verbo depois do can vem no infinitivo sem um to, né? A construção da frase é essa, com o modal can. Só revisando um pouco aí do modal can. O modal que expressa habilidade, capacidade, pedido. Então, na afirmativa, como é a construção dessa frase? É sujeito mais o can, nesse caso está na negativa, né? Mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Ok? E quando eu vou para a negativa, é a mesma coisa, só que negativa. Só que eu acrescento quem? O not no lado, só isso. Do lado do can. Então, o not vai aparecer aqui, ó. Então, é isso que está acontecendo na minha frase. Sujeito, eu, can't, que é o can mais o not, não posso, walk. O que é o verbo to walk? Está aí no infinitivo sem o to. O verbo to walk é esse aqui, ó. Aqui. Pronto, é esse o verbo to walk aqui, ó. As pessoas estão aqui. Que ação é essa? Caminhar. Opa, caminhar, isso tem a ver com os pés? Tem. Então, veja, né? Isso tem a ver com o substantivo que eu estou dizendo. Beleza? Então, muito provavelmente aqui, essa primeira aqui ó, vai fazer referência aos pés. Então, é bem provável que seja a letra B. Então, o que eu posso fazer? Eu posso confirmar aqui, vendo se essa daqui, ó, a segunda, ela tem relação com os dentes. Né? Então, aqui, ele diz que é a 6, né? A segunda resposta da letra B. É a 6, então vamos lá para a 6. Aqui está a frase da 6. E tem esse daqui, ó, broke. Opa, muito provavelmente você conhece essa palavra que a gente já viu ela nas questões passadas. Broke. E o que é broke? A gente vai para as imagens lá. O que é broke? Broke é isso aqui, ó. Pode significar alguém que está liso, né? Mas também tem a ver com isso, ó. Alguém, você, né, tá com um objeto e esse objeto está nessa situação aqui, ó. Ele está broke. O coração, né? Ele está nessa situação. Alguém foi magoado, alguém foi entristecido, né? Alguém foi traído, então o coração está o quê? Broke. Então vem do verbo to break. E o que é o verbo to break? É isso, ó. O lápis aqui, ó. Alguém fez a ação de break. Então é isso.
to break, que é o passado infinitivo, o verbo quebrar. E o passado, ou seja, past tense, o tempo passado do verbo quebrar é broke. Opa, então isso pode ter relação com os dentes? Sim, os dentes podem se quebrar. Né? E quantos foram quebrados? 2, 2. Então aqui é o numeral, né? 2. Então tem relação, sim. Então só para você pegar o verbo, né? Focar aqui. Mas vai, se a gente quer para focar no substantivo, sim, mas aqui pode ter relação com o verbo também. Então você vai para verbos, vai para substantivos para poder ver a ideia ali do que a frase quer dizer. Então, só traduzindo aí as frases, né, para ver se faz sentido todas as alternativas que estão na letra B aqui. Então vamos lá. Aqui ele disse que é a terceira. Então eu não posso caminhar, meus pés estão doendo muito, a lot. Então veja, né, estão doendo. Só lembrando aí um pouquinho de presente contínuo, verbo aqui principal no ing, verbo to be, só relembrando, certo? Então aqui ele diz que é a 6, né? Então quando Jane caiu, ela quebrou 2 dos dentes dela. Então faz sentido. Ele diz que aqui, ó, children é a 1. Tom e Mary amam as crianças deles. Então aqui é de fato a 1. A 4, ele diz que tá aqui, ó, geese, que é ganso. Então os gansos estão voando para o sul. Então, ó, de novo, presente contínuo, verbo aqui principal com ing no final. Lembrando, né, que esse verbo aqui ele tá com um y. Então, precedido de consoante é só você acrescentar o ing dentro das regrinhas lá, né, só para relembrar um pouquinho. Então aqui, ó, veja gansos. Então é isso aqui, artigo, né? Os gansos estão voando ao sul. Então aqui a ideia é para o sul. Flying south, voando ao sul. Aqui ele disse que é a quinta, que foi justamente a que eu comecei, né? Que ajudou o gato, está caçando os ratos. Então, mais uma vez, presente contínuo, né? O gato está caçando os ratos. Aqui ele diz que é caixas. Perdão. Aqui é em relação à segunda, né? Então, a última aqui é em relação à segunda. Então, coloque as laranjas dentro daquelas caixas. Aqui, ó, mais uma vez, pronome demonstrativo ligado aí com o substantivo. Então, esse pronome demonstrativo aqui, a gente vai ver que ele está no plural. E ele está ali para algo que está longe. Então, aquelas. Então, por isso que ele está no plural, porque o substantivo está no plural. A gente vai estudar os pronomes demonstrativos, mas só queria adiantar isso para você e destacar que isso tem relação com o substantivo, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola, ok? Então, veja aí o quanto ajudou você focar nos substantivos das frases e substantivos conhecidos e também nos verbos, né, que ajudaram aí a você resolver a questão 7, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui a respeito dos plurais. Que mais que a gente tem a respeito dos plurais? A gente tem também uma outra regra dentro dos plurais que são para palavras que eu digo, né, substantivos que terminam em F ou FE. Então, vou colocar aqui para você a tabelinha, só para te mostrar isso aqui. Ó. Então, substantivos que terminam em, quer dizer, finalizam em F ou FE. Então, aqui, ó, folha, folhas. O que acontece? Você remove o F ou FE e acrescenta ed, VES. Então, é isso que acontece aqui. Lobo, né? Um lobo, 2 lobos. Uma vida, 2 vidas. Uma faca, 2 facas. Então é isso que acontece aqui, ó. Knife, ele coloca já o plural. Knives é o plural de knife. Então, então isso aqui tem relação com esses substantivos que terminam em F. E aí eu preciso ver qual aqui entra nessa mesma ideia.
Só que, veja, as alternativas estão dando substantivos que estão entrando nessa mesma ideia, só que tem um que não entra. Lembra que eu falei desse does not aqui, ó? Que ele quer dizer algo que está negando? Então preciso estar atento a isso. E veja que ele foi muito sacana, porque ele nem destacou que é o que não é. Então, ele quer o que não é aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos estudar os que são aqui, que terminam com esse F, FE, só para ver como é que funciona aí. Veja, eu acabei de explicar isso aqui, mas só que tem umas exceções. Ó aqui essas exceções, ó. Exceptions. Roof, que é telhado, plural é telhados, e cliff, plural é cliffs. Então veja, existem umas exceções, que são essas aqui, ó. Tem alguma dessas exceções aqui? Tem. Chief, aqui, ó. Chief, chiefs, que é chefes. Então, aqui tem outras também, outras 4. E Mike, eu preciso decorar essas exceções. É bom que você saiba que elas existem, né? Para uma questão como essa aqui, ó, você já consegue resolver tranquilo. Se você souber que existem essas 4 exceções, né? Então é interessante. Então a nossa questão 2 aqui, a resposta é a letra D de dado, né? E até se você fosse direto para as alternativas e não se ligasse, não prestasse essa atenção que ele quer que não é, você ia meio que pelos seus estudos, né, lembrar que life aqui é lives, então plural, e live é lives. Então, opa, então tem duas alternativas que elas também correspondem com essa mesma ideia aqui, ó, de knives, knife. Então, muito provavelmente ele quer a que está fora dessa regra. Então, aí você iria meio que puxar um pouquinho da memória, certo? Dentro das exceções. Então, wife, que é esposa, o plural segue a mesma ideia daqui, ó. Tira o FE e escreve wife, tira o FE e escreve VS. Wives. Have, mesma ideia também. Haves. O que é wife? Esposa. E o que é have? Metade. Então aqui o plural é metades. Só que chief, que é chefe, o plural é chiefs, com esse S. Ok? Só tendo atenção a isso aí. Aqui a questão 4, ele traz o seguinte, observa a frase. Aí ele dá aqui a frase em inglês e ele traz o seguinte: indique a alternativa em que todas as palavras têm a mesma forma de plural de kids. A gente já viu que a palavra kids ela é um plural regular. Então, só destacando aí a questão que nós estamos é a 4. Então, a palavra kids, o singular dela é kid. Então, só foi acrescentar o S. Então, ela entra dentro dessa questão da regra geral. Então, se ele coloca aqui, né, a mesma forma de plural, então é porque ele quer palavras que vão seguir essa mesma regra geral, ou seja, só acrescentar o S. Qual é a minha dica para esse tipo de questão? Você faz por eliminação. Então, se você já conhece aqui, ó, você olha as alternativas, né? Você já conhece que tem algumas alternativas com plurais irregulares, ou seja, que eles vão ser diferentes, não vão acrescentar esse S, seguir essa regra geral, então você já elimina essas alternativas. Quais são essas alternativas? Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Tentou? Tentou mesmo? Então vamos lá. Alternativa A, a gente sabe aí que mouse é irregular, né? O plural é mouse, mais. Então, só entrando aqui um pouquinho na tabelinha, né? Mouse, plural, mais. Então, é irregular, ok? Que mais? A letra D também é irregular. A gente sabe que o plural de child é children. Então, ó, aqui tá fora. Letra A, letra D. Que mais que a gente tem aí? A gente tem agora as outras alternativas, né? Ficamos com a B, a C e a E. Aí
a gente vai entrar agora numa dica que eu quero passar para você, que é a respeito da nacionalidade. Quando você, aqui ó, essa palavra, né, Japanese, lembra qual país em inglês? Japanese lembra o país Japão, né? Japan. E aí, aqui é o país, né? E quando tem uma nacionalidade, eu chamo de Japanese. E o que, que a gente sabe a respeito das nacionalidades? A nacionalidade de alguém é uma qualificação, né? Então, se alguém é brasileiro, seria, por exemplo, como dizer aquele alguém é feliz, aquele alguém é baiano. São todas qualificações, ou seja, adjetivos. Então, eles dão qualidade ao substantivo. E como é que se comportam os adjetivos? Eles têm plural? Não. Lembra aqui da primeira questão que a gente fez? Essa daqui? Veja aqui, ó, o adjetivo big, que é grande, e small, que é pequeno, eles não ficaram no plural, mesmo a frase estando no plural. Né? Então, é interessante destacar isso aqui. Então, nem a letra B e nem a letra E estão corretas. Então, a única alternativa correta é a letra C de casa. Então, essas aqui, ó, o plural delas é com S, né? Cartoons e triggers. Então, a tradução aqui, né? Did hundreds of Japanese kids suffer a TB-induced epileptic attack last week? Então, o que ele está falando aqui? Centenas de crianças japonesas sofreram de ataque epiléptico induzido, como se fosse algo televisivo, né, induzido na semana passada. Então um ataque epilético induzido pela TV, mais ou menos assim, essa é a tradução. Aqui é ataque, né, o substantivo ataque, então o plural fica attacks, com S no final. Aqui o plural você já conhece, episode, o S no final, episodes, Japanese adjetivo, não fica em plural. Cartoons com S, triggers com S também, shows, vai o S também. Show é o mesmo significado do show que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, um show em inglês, one show, two shows. Child, você já sabe o plural, é irregular. Explosions, você coloca o S. E Japanese adjetivo não fica no plural. Ok? Então, beleza. Aqui na quinta, o que ele pede? Ele fala o seguinte, fala a respeito de plural. Mesmo que você não saiba aqui a tradução dessa frase, né? Então você tem que entender o seguinte, que é interessante você entender nessas 5 o seguinte, que ela vai mexer um pouquinho com palavras que são contáveis e incontáveis. Quando a gente está falando de plural, a gente mexe um pouquinho com isso. A gente vai ver um assunto específico para isso. Aí a gente volta para essa questão aqui para poder fazer, certo? Como a gente está mexendo um pouco mais com o plural, então o nosso foco é em plural, tá ok? Então, que também tem a ver com isso, mas é melhor a gente focar primeiro só na questão do plural. Depois a gente vê esse detalhe em relação a contável e incontável. Vamos ver aqui a 9, que ela fala aqui a respeito de uma tirazinha, né? Então, essa tirinha aqui é dada e ele faz o seguinte, ele dá as alternativas. Você vai para as alternativas e vê, ó, que na alternativa ele está dando singular, plural, singular, plural. Então, você vai ter que dizer qual é a que está correta, né? Essa ideia aqui. Veja que não tem um note na sentença anterior dizendo que ele não quer que está errado, ele quer o que está correta. Então, a gente vai... Você pode fazer até por eliminação, pelo que você já sabe. Por exemplo, aqui, mouse, você sabe que é irregular, o plural é esse aqui, ó, mais. Não tem esse S aqui no final, não. Então, você elimina B de bola, elimina C de casa, elimina D de dado e elimina E. Então, você só ficou com a letra A. Veja que
só você saber uma alternativa ajudou você a fazer esse tipo de questão, não precisa você traduzir nada, então, e nem saber novas palavras, você só precisa saber de uma, então isso ajudou. E o que confirma isso aqui, né, você poderia até confirmar todas as outras alternativas, é que esse daqui é o plural de ganso, né, ele também é regular. Entra naquela regra do OO, aí vai pro mesma ideia do foot, né? Foot, feet. Essa palavra aqui, ó, fenômeno, é fenômeno em português. E aqui ela está em inglês. O plural dela é fenômena. Então é uma palavra que ela também é um substantivo irregular. Se você quiser anotar, eu acredito que seja importante também você anotar singular dela e plural aí dentro das suas anotações dos substantivos irregulares. E tem também os substantivos que não mudam. Eles podem ser chamados de irregulares? Não, na verdade, eles são substantivos realmente que não tem plural. Você tem essa palavra, né, dear, que quer dizer o quê? Dá uma olhada aqui no nosso banquinho de imagens. Dear. O que é dear? Deer é isso aqui, ó, esse animalzinho aqui, que é o cervo. Então, não tem plural essa palavra no inglês. Tem outras que também estão nessa mesma classificação de substantivos que não mudam. Sim, tem ovelha, que é sheep. Você, aqui, ó, tem o deer, que eu acabei de falar. Tem também peixe. Tem essas aqui, ó, que elas já estão com S no final, da ideia de plural, mas tanto o singular quanto o plural delas são iguais. Então, essas aqui são palavras que não mudam. E elas entram justamente aqui, ó, palavras com singular e plural iguais. Essa é a última regra aqui que a gente tem em relação aos plurais. Então, no caso de alguns substantivos, a mesma palavra é utilizada para designar o plural e o singular. Então, a gente tem aqui o peixe, os cervos, né, ou veados, como eu já falei. Tem também os camarões. Camarão que também em inglês ele entra dentro dessa regra. Tem filhos ou filhotes, que é esse aqui. Séries, espécies, meios, que é esse means aqui. Toranjas, que deve ser um fruto. Aeronaves, que é aircraft. E também óculos. Óculos, eles são palavras que não mudam nem no singular e nem no plural. Pronto, então, essas são as regras básicas mesmo do inglês em relação ao plural. Tem mais uma aqui que vou destacar, certo? E vai surgindo de acordo com as questões. Então, vamos destacar aqui essa questão, porque ela já está feita. Uma questão também fácil, né? Você vê que por uma alternativa só resolveu. A décima aqui, ela entra também o que? De plurais irregulares. Veja que a maioria das questões ela vai girar em torno disso aí. Então ele quer que você saiba desses plurais irregulares. Então estuda esses plurais para você saber as formas deles, tá ok? E aqui, oxen, a gente já falou sobre esse plural aqui, ó. Ele é esse animalzinho aqui, ó. Ele é regular. Então tá correto aqui, ó. Ele falou, dadas as afirmações de que o plural de pananã, pananã, e é esse aqui, e esse aqui, então, quais são as que estão corretas? Então, chiefs, lembra que é a exceção quando a gente trabalha com o final do F. Então, lembra lá que quando a gente vai lá para aqueles finais F, a gente tem 4 exceções, veja que são só 4, né? Que é esse cliff, o roof, o believe e o chief. E o roof, ó, o plural é com F, o S no final. Então, aqui está errado na terceira. Agora a segunda está correta. Então, as corretas aí são apenas 1 e 2. Então, a nossa alternativa aí é a letra D de dado. Ok? Então, só relembrando algo que nós já vimos. Certo? Aqui, ó, o plural, ele quer muito provavelmente o plural. Você olha para as alternativas, olha para as palavras sublinhadas. Então, você já desconfia que ele quer o plural. Certo? Então, o plural de mouse eu já sei o que é. Então, só pode ser ou a alternativa A ou a alternativa D. E aí eu tenho mais uma palavra aqui que eu quero que você
anote também aí na sua tabelinha de plurais irregulares, nas suas anotações, que essa palavra aqui, ó, Laos, entra na mesma ideia de mouse. Então, você vê, até a escrita se parece, só muda a primeira letra, e é esse animalzinho aqui, ó, piolho. Então, o plural é lais, igual o do mouse. Mais, laos, lais. Então, a resposta é a letra A, certo? É um plural irregular também importante para você ter aí anotado, ok? Beleza. Então, vamos lá. Aqui a 13, dentro das regras que nós já vimos. Plural aí de knife, tooth, woman. Esses dois últimos aqui são irregulares. Aqui a gente já sabe que o woman é woman, então pode ser uma dessas quatro aqui, certo? A letra A está fora. Tooth entra na regrinha, mesma regra de goose aqui, então fica com dois S, teeth. Então, letra B está fora, letra C está fora, então só sobra a letra D e a letra E. Então, eu sei que a palavra knife, ela entra nessa regra aqui, ó, da minha tabela, palavras terminadas em FE. Então, tiro o FE e coloco VES. Então, knives. Então, a letra D é a minha resposta. Veja, não é questão do ITA. Concurso do ITA, fácil, fácil, mamão com açúcar, muito fácil. Tranquilo. Então, agora a 15. Ele pede o plural dessas palavras e eu sei da maioria delas pelo que nós já vimos, né? Então, pelo que você já viu, você já sabe aí que essa wife aqui é com VES, esse goose é com esses dois S aqui, o mouse é mais. Só que aqui, hero, é uma palavra terminada em O. Opa, e agora? O que eu faço? Hero é uma palavra terminada em O que é precedido de consoante. Aqui, ó. Finaliza com consoante mais o O. O que eu faço? Acrescento ES no final, certo? Se for precedido de vogal, a regra é acrescentar o S, apenas acrescentar o S, certo? É uma atenção aí que eu queria destacar em relação às palavras terminadas em O. E tem exceção aqui para esses aqui precedidos de consoante, que são essas duas, paiano e photo. Ele destacou aqui essas duas, né? Só que tem um pouquinho mais no nosso material, né? Porque o professor traz o material completo, né, gente? Então, e quais são essas exceções aqui, de acordo com esse material? Palavras terminadas em O, que são de origem latina ou de origem grega, ou representam reduções. A formação do plural é feita acrescentando-se o S. Então, aqui, ó, palavras de origem latina ou grega. Tem essas aqui, essa listinha. E também tem as palavras que compõem as reduções. Então, essas reduções aqui, elas trazem... São palavras terminadas em O que acrescentam o S no final, certo? E aqui ele também traz umas outras exceções, né, que são palavras terminadas em O que possuem duas formas de plural. Então, apenas algo que eu trouxe mesmo para acrescentar. E aqui, quando é precedido de vogal, né, como eu já falei, é só você acrescentar o S, certo? Então, precisa eu decorar isso? Bem, se não houver capacidade aí para você decorar, ou de repente tem muita informação aqui, eu sei que né, muitas exceções, foque nas exceções que eu já expliquei anteriormente, certo? Em relação, por exemplo, a essas palavras aqui que são substantivos que têm plural e singular iguais, essas exceções também que envolvem essas palavras aqui terminadas em F, eu acho elas muito interessantes, são apenas 4, então vale a pena você saber, sabe? Essas também de irregular, eu acredito ser muito importante você focar nesses aqui, nesses plurais irregulares, para você saber. Então, foque nessas, né? Quanto a essas aí terminadas em O, eu ficaria apenas, se eu fosse você, como aluno, focaria mais nessa regrinha mesmo aqui, que está na tabela geral, certo? Terminou em consoante,
e O, acrescento S. Sei dessas duas exceções, já é o suficiente. Terminou em vogal em O, acrescento o S. Então, a ideia é essa, ok? Então, vamos lá. Então, hero é uma palavra que termina em consoante e O, então eu tenho que colocar o quê? O ES. Então, a minha resposta é a letra D de dado, que está seguindo todo o raciocínio aí, ok? Beleza. Existem outras palavras também dentro dos plurais que elas terminam em Y, que aqui, ó, estou colocando aqui para vocês, ó, que segue esse mesmo raciocínio aqui da palavra em O. Se for precedido de consoante, terminar em Y, você tira o Y e acrescenta IES. Se você saber dessa regra aqui, isso vai te ajudar bastante quando a gente estiver vendo tempos verbais de verbo. Então, os verbos terminados em Y, precedido de consoante, em alguns tempos verbais vão seguir esse mesmo raciocínio. Então, eu acho interessante você saber disso aqui. Né? E se é precedido de vogal, o substantivo, no plural, ele entra na regra geral, acréscimo de S. Então, é interessante você saber dessa regrinha aí, tá ok? Ela tem uma importância considerável também em relação a substantivos terminados em Y. Então, nossa tabela está toda completa aqui, ó, em relação ao plural dos substantivos, em substantivos regulares, com essas terminações, com essas aqui, com a dupla do Y, né, precedido de vogal e consoante, a dupla do O, precedido de vogal e consoante, os que não mudam e os que são irregulares, que eu daria o foco nesse aqui. Você viu que apareceu muitas questões, né, em relação aos irregulares. Então, se eu fosse você, eu focaria bastante nesse. Tá ok? E temos mais questões aqui na nossa apostila, né, no nosso hall de questões. Então, eu sugiro você fazer. Quando nós vermos, como eu falei, a parte de substantivos contáveis e incontáveis, esse assunto vai ficar ainda mais completo para você, porque tem substantivos que são incontáveis e que eles não têm plural, como é o caso aqui de information, né? Information não tem plural porque ele é um substantivo incontável, né? Essa energy também, employment também, research também. Então, o único substantivo contável dessa questão é o land, que é a letra B, de bola. Então, na quinta aqui, a nossa resposta é a letra B. Por quê? Porque o resto aqui é o quê? Incontável. E o que é um substantivo incontável? Só dando uma adiantada para você. É um substantivo no inglês que na cabeça do americano não conta. Como, por exemplo, água. Você não tem como contar uma água, duas águas. Não. A água você conta, quantifica, digamos assim, por litro. Então, esse assunto está ligado a quantificadores. E aí a gente vai ver mais para frente, tá ok? E aí vai completar aqui esse assunto em relação aos substantivos, ok? Então, tem várias questões aqui para você fazer, pesquisar, tirar suas dúvidas. Então, dentro de tudo que já foi explicado, anote suas dúvidas, tire comigo, porque eu tenho certeza que é um assunto bem pertinente nas questões de concurso, plurais de substantivo. E é isso. Eu espero que você tenha absorvido e a gente se vê na próxima aula. E até lá, bons estudos!